Boa noite, gente linda, maravilhosa! Que noite de terça-feira para sair do alecrim dourado e começar realmente a parar com esse medo do julgamento e a coragem de se posicionar. Hoje a gente vai falar sobre aprovação e autenticidade. Esteja conosco então, se é o seu problema, as suas demandas acabam virando um medo de julgamento? A coragem de se posicionar é difícil para você? Então essa é a live que você precisa hoje. Fique com a gente. Vamos chamar a Nath. Vamos aguardar a Nath. Vamos ver se foi. Olá, boa Ei, noite. foi! Boa Tudo noite, bem? Nath! Boa noite. Eu estava falando que hoje os alecrim dourado vão parar de ser cultivados. Isso mesmo. Ai, olha, eu sou um alecrim dourado que nasceu sem ser cultivado. Eu fiquei sabendo esse dizer faz pouco tempo, tá? Porque eu não sabia o que era o alecrim dourado. Sim. E eu também, né? Eu acho, jurava que era, né? Um alecrim dourado. A gente sempre acha, né? Sim, Sandra, sim. boa noite, Boa maravilhosa. noite. E para quem não sabe, né, o que é o alecrim dourado, é aquela pessoa que, não por mal, né, porque é algo que é do ser humano muitas vezes, mas é aquela pessoa que acha que tá todo mundo prestando atenção nela, que tá todo mundo preocupado com ela, todo mundo cuidando de tudo que ela tá fazendo. E depois, quando a gente descobre que não é bem assim, que nem o vídeo ali que eu coloquei hoje, né, a Adorei, gente se eu liberta. inclusive É muito bom. comentei sobre isso, né? Que a gente acha que é os alecrim dourado e que todo mundo tá olhando para nós, vendo o que a gente está fazendo, e na verdade não é bem assim, né? Não, nem um pouco, na verdade. Porque se a gente começar a observar com mais atenção, a gente vai ver que a pessoa pode até prestar atenção em alguma coisa, mas é nos primeiros segundos, depois ela já volta para o mundo dela. Por um Então, umbigo dela, na verdade, né? E a gente isso, acha que a pessoa tá ali pensando e julgando o tempo todo. E uma coisa que eu acho muito interessante, né, nessa aprovação e autenticidade, quem não nos aprova geralmente está abaixo de nós. Porque isso, aqueles que estão acima, ou seja, né, aquilo que a gente tem mais medo de ser julgado, que são as pessoas que estão, tipo, nossos, não ídolos, mas como que eu poderia dizer? Nossas inspirações, se a gente falar, né, olha, eu me inspiro em ti, a pessoa fica lisonjeada e ainda vai dar dicas, vai dar toques. Quem vai julgar e criticar geralmente é uma pessoa que não faz nada, né? É uma pessoa que só olha para reclamações, né? Então ela vai ficar reclamando o tempo todo. isso é muito real. As pessoas que estão em movimento, que estão buscando melhorar e evoluir, muito raramente vão estar julgando quem está tentando evoluir também, né? Exatamente. Eu acho que hoje é o dia que a pessoa vai entender, né? Por que que ela se trai, como que ela é aceita, né? E qual é a virada para se posicionar com mais segurança, né, Isso, Nath? perfeito. Tu quer fazer uma abertura ou tu quer que eu comente sobre isso? Posso fazer, posso fazer. Então, sobre aprovação e autenticidade, né, gente? Não é não ser capaz. A gente sempre gosta de trazer isso, né? É não se permitir ser você mesmo. Então, que te vejam como tu é. É tu criar aquela máscara, aquela armadura, para que não te vejam como é para ser aprovado. Então, começando fazendo uma introdução, acho que seria por aí. E é aquela permissão que a gente não encontra de nós mesmos, né? A gente não encontra a nossa permissão de seguir,
de ser mais, de viver se adaptando, né, para ser aceita ou para ser aceito. E a gente esquece de quem a gente é. Eu vejo que muito disso é, principalmente, né, Nath? Principalmente começa tudo com o pertencimento da nossa família. Então eu vejo que muitas vezes a gente começa a não ter permissão, a gente acha, na verdade, que não tem permissão da nossa família, e aí a gente vai fazendo essas perguntas internas e as respostas são negativas, do tipo, não vai dar certo, não vai ser bom. E uma vez eu pedi para minha mãe, tu acha que não sei o que, tu acha que eu consigo? E minha mãe, é claro que tu consegue. Então, às vezes, é coisas que a gente acha que as pessoas, né, Isso. não vão nos aprovar, né? Então, eu acho que é muito também da gente se autoconhecer, de novo, né? A gente sempre acaba voltando para o autoconhecimento, mas é uma realidade, né? Isso, exato. E hoje a gente vai entender, então, essa diferença entre a aprovação e a autenticidade, entender por que pode doer tanto ser julgado e por que pode ser tão trabalhoso se posicionar. E Exatamente. aprender a se posicionar também. Boa noite, Naira, amada, tudo bem? Boa noite, Nair. E aí, então, eu já vou pedir para as pessoas no chat responderem para nós, né? E depois também tu pode responder, Nath, em qual que tu te reconhece mais? Tu te cala para não incomodar? Tu acaba se moldando para agradar? Ou eu me posiciono, mas depois me arrependo? Eu acho que hoje não nenhuma se encaixa assim. Não, acho que hoje não tá mais se encaixando, sabe? Tu sabe que ontem eu Talvez o 2 assim, em algum momento, talvez ainda fui possa mudando. acontecer, mas hoje em dia eu acho que a gente, principalmente a gente, né, que tá sempre aprofundando e estudando isso, eu acho que é bem mais difícil de acontecer. Eu também acho. Eu também acho. Eu acabo ainda, às vezes, eu tenho uma voz interna de me posicionar muito forte. E aí eu às vezes acabo me posicionando, não, eu não me arrependo, mas a conversa volta na minha cabeça para ver se eu não fui muito agressiva ou se eu não fui assim muito incisiva nas minhas palavras. Isso eu tenho costume de fazer. Porque geralmente quando a gente se posiciona, e se a gente tem uma voz firme, né, um posicionamento firme, que eu acredito que eu tenha, eu acabo ficando sempre assim com aquela impressão que pode ser que a pessoa me diga assim, nossa, não precisava falar desse jeito. Sabe aquele discurso que a pessoa te diz assim, não é o que tu fala, é como tu fala. Isso eu já recebi. Então, esse feedback, né? Positivo ou negativo. Então, muitas vezes eu acabo, se existe ainda, ela sempre vem com esse intuito, sabe? Uhum. Do tipo, Sim, eu posiciono, mas aí eu penso, eu não chego a me arrepender, porque eu nunca me arrependo. Mas às vezes eu fico pensando se eu fiz o posicionamento certo. sim, entendi. E aí a gente vem para uma definição bem simples, né? Que aí é a aprovação, né? Que é eu preciso estar certo, ser querida para não ser rejeitada, né? A gente também vem com a autenticidade do tipo assim, eu sustento quem eu sou, né? Mesmo que as pessoas não gostem, não estejam nem aí. E vem esse sinal de alerta, né? Quando eu vou falar algo e eu penso, como isso vai soar? Antes de pensar, isso é uma verdade para mim? Eu vou te dizer, Nath, não sei como tu é nisso, assim, mas tu pensa antes de se posicionar? Às vezes, às vezes. E eu diria que quando a pessoa pensa demais, ah, como é que isso vai soar? O que será que vão pensar se eu falar desse jeito ou se eu falar isso? Em vez de expor a sua verdade ou expor que não quer ou algo assim, é porque ela realmente está em busca de aprovação.
né? Mas com a pergunta que tu fizeste para mim, eu acho que algumas coisas eu penso, porque a gente não pode esquecer que eu sou formada em Direito, né? Ah, é verdade. Então, sou advogada também. Então, assim, a gente aprende a pensar em tudo que a gente vai fazer, é tudo calculado, né? Momentos, Nath. Boa Sim. noite, Vicky, sua Boa linda. noite, Vicky. Então, sim, a gente fica pensando em argumentos. Não, não é bem argumentos, eu diria, mas a gente está sempre pensando no outro lado da moeda, entende? Então, quando a gente vai falar, a gente também. Eu diria, né? E acho que os colegas também fazem isso, Ah, que a gente vai sempre ter em mente primeiro o que vai ser dito, né? A gente se prepara. Então, eu acho que isso é muito, sim, também da profissão. Mas hoje, assim, se eu não quero alguma coisa, eu já falo em primeiro momento, porque senão eu também fico muito desconfortável em aceitar o que eu não quero. É muito ruim, me causa uma sensação muito ruim. Eu não consigo. tu sabe que com isso me trouxe o vídeo que eu vi, que eu te mandei até hoje à tarde. Eu vi um vídeo muito interessante sobre que visualizar não é o caminho de tudo, porque a gente aprende, até inclusive no livro que eu tenho aqui, que é o Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, do Joe Dispenza, em vários momentos, até na lei do segredo e tal, e várias coisas, eles trazem o visualizar, né? Já visualizar fazendo, então a palestra, né? Ou o que a gente desejar, né? Então, um vídeo aqui, por exemplo, ou uma live, né? Algo que vai até talvez nos trazer desconforto, a gente fingir, digamos assim, né? Ser ator, a gente já trouxe esse assunto também, ser ator de nós mesmos, né? Naquele momento do que está acontecendo, do que a gente deseja, né? Só que o que é interessante que trouxe nesse vídeo é uma coisa que tu falou agora, além da gente inventar, né? Pensar naquilo que a gente vai fazer, é pensar no processo, que é isso que tu está falando. Então, assim, se eu fizer toda essa fala, né? Que eu vou falar com uma pessoa, vou ter uma conversa difícil com ela, e eu falar o processo e pensar no que ela pode responder, eu estou preparada para o embate. E Sim, aí trouxe isso e é realmente fenomenal, porque é aqui, na verdade, que nos diferencia das pessoas que realmente não pensam ou que não têm coragem, né, de fazer as coisas, né? sim. Então, eu acho E que esse é o ponto. sim, e não é sobre ficar ruminando, né? Nem sobre Não, ficar pensando nos mil cenários que podem acontecer. Não é sobre isso. É sobre simplesmente tu se preparar para saber como pode ser essa conversa, né? entender o processo, eu diria até, né? Sim, não sair Entender como falando que vai tudo que vem ser na cabeça, isso aí. Aham. né? Então, A Nair falou aqui, Nath, eu às vezes falo e penso depois, mas é muito difícil eu me arrepender do que penso. Exatamente. É que mesmo que a gente fale, é que nem eu falei antes, né? Às vezes eu tenho isso de falar e vem assim, parece que vem uma intuição e a gente já fala o que tá ali. Mas é bem isso, adorei essa responsabilidade no diálogo, é bem isso, Vicky. Mas não adianta, porque a gente não volta atrás no arrependimento, não tem como. Se a gente se arrepender, vai ser só uma culpa, ainda pior, né? sim, sim. Porque não vai adiantar Sim, nada. e se falou alguma besteira, é só não repetir isso, né? E aí talvez conversar com a pessoa e explicar, né? Mas eu diria que a autenticidade não é falar tudo que vem na cabeça, né? Mas sim não se anular para ser aceito. Eu gosto bastante de trazer isso porque é sobre isso. Não é sobre não pensar antes de falar, né? Não é sobre isso. Tu pode pensar, tu pode, né? Pensar como que vai ser essa conversa, o que que eu poderia falar, como é que eu poderia expor, mas ao mesmo tempo tu não te anular para a pessoa te aceitar, para ficar tudo bem, para não gerar briga, né? Com certeza. Principalmente, eu não vou falar porque eu não quero desagradar e não quero gerar briga.
Sim, mas aí tu tá engolindo algo, tá deixando de ser tu, tá fazendo algo que tu não quer, Se não é desrespeitando, né? te Na aula desrespeitando. de se desrespeitar, né? Isso, e tem formas de falar as coisas também. Eu sempre trago isso, né? Como tu disse ali no início, não é o que fala, é como tu fala. Então aqui a gente vai trazer alguns exemplos também depois. Isso aí. Eu acho que agora a gente precisa entender o que que é esse mecanismo, né, que faz com que o que que acontece por dentro, né, na nossa psique, que faz então a gente ter esse medo, né? O medo do julgamento não é sobre opinião, né? É sobre pertencimento. Então, na verdade, o pertencimento é o quê? É a primeira emoção, é o primeiro sentimento que nós temos desde quando a gente nasceu. O pertencimento é o que nos faz vivo, é pertencer a um clã, é pertencer a, a uma família. Tanto é que a gente já falou inúmeras vezes, né? Que quando a gente é excluída desse pertencimento, ou melhor, a gente acha que foi excluído desse pertencimento, inúmeras coisas acontecem. Sim. Inclusive, por exemplo, as pessoas ficarem perdidas. As pessoas hoje, por exemplo, se identificarem com um cachorro, com um cabra, com, né, se identificar com um objeto, se identificar com coisas. Isso é um pertencimento àquele mundo. Então, e eu não é um julgamento, é uma verdade, né? O pertencimento vai ditar quem nós somos, onde vamos, as roupas que vestimos, os calçados que a gente usa, a roupa que tu compra, o carro que tu usa, a tua casa, tudo isso é sobre pertencimento. E o medo do julgamento é sobre isso, né? Sim, Então, sim. é o pertencimento, né, Nath? Não sei se tu quer trazer alguma coisa sobre isso. Sim, eu diria que a gente já nasce com esse sentimento de ter que pertencer a alguma coisa. Isso é natural do ser humano, né? A gente precisa pertencer a algo, e se a gente não pertencer, é como se a gente fosse ser extinto, é como se nosso ego fosse simplesmente acabar, né? Como se a gente fosse morrer. Como se a E gente não existisse, na verdade, né? isso, se eu não pertencer, eu não existo. Como é que vai ser? Porque daí ninguém vai gostar de mim, ninguém vai querer falar comigo, ninguém vai querer saber de mim, né? Quando na verdade eu trago que é muito ao contrário. Porque quando a gente é autêntico, aí sim a gente atrai pessoas de verdade, né? E a pessoa que tá próxima de ti, ela vai para perto de ti justamente E, porque ela gosta dessa autenticidade. na verdade, a gente acaba fazendo um clã, não é verdade? A Sim, gente acaba fazendo um pertencimento com as pessoas que chegam até nós. Então, a autenticidade também faz isso, né? sim, Te traz pessoas também que acreditam na tua verdade. E naturalmente se faz o quê? Uma comunidade a partir disso. Porque sim. enquanto a gente tentar ser quem a gente não é, ou fazendo esses pertencimentos que a gente está falando, né? De pertencer, sei lá, a uma identificação, ou a levantar uma bandeira, ou fazer qualquer coisa, toda vez que a gente faz isso, a gente acaba perdendo a nossa própria identidade. E Perfeito. não é autêntico, porque quem tu é, né? Na fila do pão, aí de novo, vamos voltar para o alecrim dourado, né? Uhum, sim. E a Vicky colocou aqui, eu estou nesse caminho. Entre não se anular, eu acredito que ela tenha dito entre se anular e também não se anular. É isso, né, Vicky? Depois confirma aqui pra gente. Mas é exatamente isso, se for, né, o que tu quis dizer. Porque o que importa é tu ter percebido que é necessário parar de se anular para agradar. Eu acho que esse é o primeiro passo, e é como a Flávia disse, desde que a gente nasceu, a gente tem isso de querer pertencer e de ficar com medo de ser abandonado, de ser julgado, criticado, e parece que a gente vai ser extinto, né? Se a gente fizer isso. Só que não é verdade. A verdade é o contrário. Que quanto mais autêntica tu for, mais pessoas verdadeiras tu vai atrair para tua vida. Exatamente. Eu sempre, a gente sempre comenta, né, Nath, como nós somos colegas e a gente fala muito isso, nada é sobre o outro, é sempre sobre nós. Então, toda vez, né, que a gente vem com uma máscara ou tentando falar alguma coisa, na verdade a gente está falando sobre nós,
né? Então, às vezes eu acho engraçado que a pessoa diz assim: ai, tu tá falando isso pra mim? Tu tá falando isso de mim? Na verdade, não, eu tô falando isso de mim, porque eu estou falando de mim agora, né? Então, eu acho que essa, eu acredito muito, né, que essa diferença para a gente fazer, né, o medo do julgamento vem da onde, o pertencimento vem da onde, essa autenticidade vem da onde, eu estou sendo autêntica, eu estou sendo verdadeira comigo, porque não é nem só ser verdadeira com os outros, é comigo, né? O jogo todo sempre acontece primeiro aqui dentro, que é o que a gente estava falando, o mecanismo, né? Ele acontece Sim, aqui. sim, E sim. aí a gente pode falar. Eu ia dizer que nem quando a gente aceita algo para não magoar outra pessoa. A gente não está sendo verdadeira com a gente mesmo. A gente está fazendo algo que a gente não quer pela outra pessoa, a gente não está nem pensando na gente, é sobre nós. Então a gente vai se anulando realmente, depois não sabe nem quem mais é por conta disso, né? E eu diria também que a mente da gente, ela acha que se a gente for a gente mesmo, vai perder amor, segurança, atenção, né? Eu gosto muito daquele filme que eu, de vez em quando, eu uso ele aqui pra gente conversar, que é o Noivo em Fuga, porque eu adoro aquela parte onde a Julia Roberts, né, e o Richard, eles estão conversando. Ele é um jornalista, né, que ele tá entrevistando ela, porque ela já foi 7 vezes pro altar e não casou com ninguém. Ela acaba desistindo de casar. E ele fala isso pra ela, né? Tu não sabe nem que tipo de ovo que tu gosta, porque todos os ovos que tu gosta eram de alguém, né? Então, e aí, enfim, ela larga, né, o sétimo casamento, e naquele momento o que ela faz? Ela vai provar ovo. Ovo cozido, ovo pochê, ovo em omelete, e eu acho bárbaro, por quê? Porque ela pode realmente dizer, não, agora eu vou ver quem eu sou, eu vou ver o que que eu gosto. Porque Sim, às vezes parece uma coisa tão simples, né, Nath? Mas sim. a autenticidade nasce. Amém. Amei essa do ovo. É ótimo, né? Essa essa parte autêntica da gente é a nossa verdade. Sim, Porque era assim, eu me lembro que quando eu era criança, como que eu queria ser amiga das pessoas, eu ficava inventando, que eu era isso, que eu era aquilo, ou que, sei lá, né? Então eu inventava até mentirinhas que a gente fala quando é criança para pertencer àquele grupo. Só sim, que tu vai ser desmascarada. E na vida adulta é pior ainda. Tu é criança, tudo certo. Agora depois da vida adulta, tu ficar inventando coisas não faz parte mais, né? sim, sim. E eu diria que a melhor forma de descobrir o que a gente gosta e quem a gente é, de novo, é entendendo a nossa história. A terapia ajuda muito com isso, né? Eu acho que é uma forma muito maravilhosa da gente descobrir o que gosta, quem é, entender a nossa história, entender por que eu acho que gosto de tal coisa. Daqui a pouco eu descubro que eu nem gosto, que era porque falaram pra mim. Exato. Essa é clichê, né? Aham. Olha que louco, né? Essa semana retrasada, semana passada, eu fui pra praia e nós estávamos conversando exatamente sobre isso. A minha mãe não gosta de chocolate. Aí eu perguntei pra ela, mãe, por que que tu não gosta de chocolate? Ela disse, a minha mãe sempre dizia que era ruim. Eles tinham um mercado, Nath. Eles tinham um mercado. Mas a minha avó, eu acho que ela nem sei se ela se permitiu aprovar o chocolate. Só que a minha mãe sempre, a minha mãe nunca colocou chocolate na boca e tá tudo bem. Mas ela não sabe se ela realmente não gosta ou se é porque ela simplesmente abdicou do chocolate porque a mãe dela não gostava. Então, essa parte a gente precisa entender, né? Que máscara que a gente será que a gente está usando, né? Será que a gente está tentando botar então essa máscara, né, da boazinha e de pertencer? Eu também, eu sou igual à minha mãe, eu também não gosto de chocolate. E eu por muito tempo eu não gostei de chocolate, mas eu sequer tinha provado. Tanto é que agora, se eu compro um chocolate, um sorvete, eu não sou de chocolate em barra. Mas se eu compro um sorvete, eu compro de chocolate.
porque eu gosto do gosto amargo. Já te falei isso, né? Sim, sim. E é isso! Sim, e às vezes um comportamento só está sendo a repetição de outro comportamento, né? De algum comportamento que tu viu. Então, tu tá só repetindo e nem sabe o porquê faz aquilo, né? A gente traz muito isso e tem que trazer, tem que reforçar sempre, porque é o que a gente mais faz é repetir padrão de comportamento, que às vezes nem nossos são, e aí a gente Com precisa quebrar esses padrões para justamente descobrir quem a gente é, né, Flávia? com certeza. E aí, então, como eu estava falando, né? Essa máscara, ela nasce na vontade, então, de ser humilde, de dizer, ai, não, tanto faz, para mim tá tudo bem, ser forte. Então, vem disso, né? E agora eu tenho que te pedir uma coisa, então. Quando Sim. você sente que está buscando a aprovação, qual o primeiro sinal no teu corpo ou no teu comportamento? Tu, Nath? Tem um... Meu é no comportamento, eu acho, porque não, no corpo eu acredito que seja um aperto no peito e a necessidade de explicar, para não ser mal interpretada. Mas isso tem a ver com a ferida da injustiça. Ah, Então, vem essa questão de ser, ah, não, mas eu tô sendo julgada injustamente, então eu preciso explicar. Sabe? Claro que hoje não tanto mais, né? Porque hoje a gente já consegue captar antes de acontecer, já sabe o que tá acontecendo, que é um sentimento antigo. Mas vem isso, vem o me explicar. E tu? tu sabe que eu sempre fui a pessoa que é tipo a ovelha negra, a transgressora, a rebelde. E aí a minha primeira coisa é não pedir pela aprovação, é pedir para reprovação. Então eu nunca busquei. É muito para mim sempre, se eu estou instintivamente lidando com as minhas emoções, a primeira coisa é falar o que eu penso, não pensar. É que nem a Anaí falou, eu acabo não pensando e eu falo e eu não tô nem aí se eu for reprovada ou não. Vai ser algo instintivo. E, e eu vejo isso, talvez, Nath, para eu medir. Isso é muito primitivo e muito de infantil, tá? Sempre foi muito assim. E eu acho que isso veio da minha ferida da rejeição, do tipo assim, ó, se tiver que me rejeita agora, porque aí eu vou saber quem tu é, sabe? Sim, Uma coisa sim. tão Aquela instintiva. revolta, Exatamente, exatamente. Então hoje não, mas eu não busco aprovação. Tanto é que a minha era sempre uma defesa, né? Eu falava algo que não ia ser aprovado e eu já estava armada para que se viesse uma crítica eu dava no meio. uhum, Então é para te ver como as pessoas são diferentes, né? E como a gente consegue ver aí é outra coisa que a terapia faz é entender as nossas feridas, né? sim, E ver sim. da onde vêm essas feridas e qual tipo de comportamento eu vou ter a partir das minhas feridas emocionais, né? Sim, perfeito. Eu só consegui entender de onde vinha essa necessidade de explicar quando eu descobri que eu tinha a ferida da injustiça, sabe? Então eu consegui entender e consegui lidar melhor com ela. Então, quando a gente descobre as nossas feridas, realmente é isso, sabe? E eu sempre tive muito isso também, de falar o que tem que ser falado, sabe? Só que justamente me explicando. Entende? Assim, não, não é isso. E eu ficava revoltada também, com muita raiva. E aí eu não entendia por que que vinha isso, às vezes nem era para tanto. Então, depois que eu descobri qual era a ferida na terapia, eu consigo lidar com esse comportamento de forma muito mais tranquila. Boa Boa noite, noite. lindona. Nós estávamos com saudades de você. Que Verdade, a bom, gente né? sentiu tua falta, Fátima. Hã? Que tu ia dizer? Eu disse que a gente sentiu falta da Fátima. É verdade, é verdade. A gente falou algumas vezes, né, Nath? Isso? E que bom que a Nair, ela se identificou comigo, né? Fico feliz que tu é uma transgressora também. Uma burladora de regras. Ai, ai. Então vamos ver agora qual que é as 4 formas bem clássicas que a gente busca aprovação, né? Para que as pessoas possam se enxergar aqui dentro
né, dessas formas. Primeiro vem o silêncio, então, né, elegante, que parece aquela maturidade, mas é medo. Tu tá te cagando de medo, né? Sim, tu fica em silêncio, é aquilo, tu fica em silêncio para não gerar briga, mas aquilo tá aqui dentro de ti, tá, e fica trancado aqui, né? Inclusive, muitas pessoas têm muitas crises de dor de garganta, de coisas e não sabe por quê, né? E aí entra a psicossomática, né, de dizer que o corpo fala. Exatamente. Exatamente. Tu sabe que o meu pai, hoje não mais, né? Porque eu acho que ele não remói tantas coisas. Mas o meu pai, ele ficava às vezes 60 dias sem falar, sem ter voz. E aí, quando era quando. E sempre tinha algum embate, né? Nesse sem voz. E ele ia fazer exame, ele ia no médico e não aparecia nada, nada. É realmente o não, o não conseguir falar. Era o medo de falar ali. Sim, sim. E aí a Nair falou aqui, né? Falou comigo nesta, Nath. Sim, verdade, né? Já aconteceu com a Nair de ela acabar não falando algumas coisas e ela ficar sem voz. E depois de um tempo, quando ela falou, magicamente a voz voltou. Então, Oh, para quem não acredita, né? que Eu sou fofo. testemunha porque eu estava junto, né, Nair? E foi isso, foi exatamente isso. Que Então, legal. é isso, é não se calar por medo. Porque assim, ó, é aquela falsa ilusão de que vai gerar uma briga, o medo. O medo, o se falar, né? É Uhum. aquela falsa ilusão de que o que pode acontecer? A pessoa pode não gostar, a pessoa pode brigar, ou a pessoa pode ficar chateada, ou vão magoar, ou vai se afastar. Todas essas ilusões da cabeça da gente. Mas aí a gente traz que tem formas de falar as coisas, de tu expressar, né? O que tu sente, o se tu quer, se tu não quer. Depois a gente vai trazer aqui algumas sugestões. Aham. Aí temos também das 4 formas clássicas, então também temos a explicação, que foi o que tu falou, né? Que é a explicação demais, e justificando tudo para não ser mal interpretado, né? Medindo as palavras, não porque tu vê, porque. Cara, eu não posso. E tudo, e olha como é louco isso, que isso é em tudo, Nath. Eu tenho, por exemplo, horror a vendedor que fica me justificando certas coisas. Se eu tô afim de comprar algo, eu vou comprar. Eu não quero justificativa ou explicações sobre. Se eu vou comprar, e eu já fiz um curso para vendedores uma vez numa loja para identificar cada pessoa, dependendo de como a pessoa anda, porque na morfopsicologia a gente consegue identificar essas coisas. Então, o que que faz, né? A pessoa tá andando, do jeito que a pessoa anda, tu sabe se a pessoa ela é assertiva, se ela vai gostar de mais explicações, porque uma pessoa, por exemplo, como tu, se tu compra algo, tu gosta de explicação, certo? Depende do quê? Mas coisas assim que tu vai pagar caro, por exemplo. Tu vai escolher alguma coisa, tu vai querer que o vendedor te explique ou tu já vai direto para compra? É, vai Se tu depender vai muito. numa loja, Oi? se tu vai numa loja, Eu acho que depende. Depende. Se é algo que eu já é. tô decidida e eu quero muito, daí não precisa. Mas se é algo que eu não conheço, sim, com certeza. Então, geralmente a gente consegue identificar as pessoas, se ela é a pessoa da explicação, podem colocar até aqui no chat para nós, para a gente saber se tu é a pessoa que gosta de explicação para comprar algo ou não, porque aí a gente consegue também identificar. Porque se eu gosto de me explicar, eu gosto que as pessoas me expliquem. Geralmente essa é a lógica. É que, na verdade, eu não tenho muita paciência, entende? É uma coisa assim meio estranha, sabe? Então eu não tenho Tu muita. gosta de justificar, mas tu não gosta que a pessoa justifique para ti, Nath? É que, na verdade, agora eu não justifico mais, né? Não, não tanto, assim, muito pouco, né? Depois que eu consegui identificar o motivo, sabe? Do porquê Aham. que eu queria justificar. Mas é que eu não justificava, assim, de ficar explicando, de ficar cheia de dedos. Eu ficava com raiva. E a minha justificativa era com raiva, por conta da injustiça mesmo, sabe? Aham, Do aham. tipo, tu tá me interpretando mal, não é isso,
sabe? Entendi. Então, mais ou menos isso. Mas eu não tenho muita paciência dessas de ficar explicando isso e aquilo. Eu já começo, tá bom, tá bom, tá bom. Não, e é muito engraçado aqui no meio digital, quando a gente vai comprar um curso, coisa assim, tem alguns cursos que a pessoa fica falando no vídeo antes de dar o link para te comprar essa porra, né? E aí, na verdade, quando tu vê, tu só quer comprar, tu só quer comprar. Cara, não precisa me explicar. Eu só quero o produto. Sim, sim. Eu E gosto o bastante de link? comprar pela internet justamente porque não tem esse problema, sabe? De ter que Exatamente. estar com uma conversa infinita com a pessoa disso e aquilo outro. Exatamente. Então eu acho que esse mundo, né, tanto da internet quanto o comprar em loja e tal, traz muito, né, essas formas clássicas, né? Ó, vi que é o contrário, as pessoas não querem me explicar as coisas, passo até de chata. Explica o que que tu faz, tu fica perguntando, é isso que tu faz, Vicky? Aí tu me fala. Agradar e depois ressentir, né? Então a gente acaba agradando demais e depois a gente ressente. Aí a gente fica magoada. Aí a gente faz as coisas e depois fica com raiva. Tem essas pessoas também, né? Que é a forma clássica. Então, Sim, tem assim essas que a pessoas. Fátima colocou aqui. Tu ia falar alguma coisa sobre o agradar e depois ressentir? Isso, eu ia dizer que normalmente é aquela pessoa que ela vai no impulso, né? Ela não pensa antes de dar a resposta ou de. Ela vai só no. Como é que vocês falam? No flow? No flow que tu fala, né? E aí depois ela pensa, começa a reviver a história na cabeça e começa a pensar, ah, deveria ter falado aquilo, ah, não deveria ter feito isso, e aí começa a ruminar, né? E aí ela fica com raiva. Acredito que se encaixe bem esse exemplo. Eu acho, principalmente quando a gente faz alguma coisa para o outro e às vezes demora mais do que a gente imaginava. Então, por exemplo, vou ajudar alguém a comprar alguma coisa no mercado, sei lá, ou vou, por exemplo, ajudar alguém na rua, né? Uma senhora que está com sacola. Aí, de repente, aí a pessoa não anda, a pessoa fica ali e quer conversar e quer interagir. Nossa, aí tu já fica, por que que eu fui ajudar? Né? Fica remoendo aquele pensamento. Onde que eu estava com a cabeça? Então, essa também. E aí, o que que é essa aprovação? Né? Porque vamos lá, se eu tô sem tempo, o que que eu vou fazer? Claro, a gente precisa ajudar as pessoas, precisa. Mas se eu estou já atrasada por um compromisso, se eu já estou fazendo alguma coisa assim, eu estou fazendo para uma aprovação, para tipo, ai, olha só, ela é muito querida, essa moça me ajudou, né? E aí a gente perdeu o tempo, porque a gente tinha coisas para fazer, que naquele momento eram mais importantes para quem? Para nós. E a gente acaba fazendo isso, né? E aí vem Sim, também o perfeccionismo, né? Então, quando, de novo, né? Que a gente falou na live, eu acho, passada ou na outra. Quando eu estiver perfeita, eu apareço. Eu já tive muito isso, Nath. Do tipo assim, também. eu há muito tempo, há uns 3 anos atrás, eu tava muito mais gordinha do que eu tô hoje. Hoje eu tô gordinha, mas eu já estou melhor, porque eu já estou me cuidando, tô indo na academia. Mas eu estava mais gordinha e eu não me gostava no vídeo. Eu não me. Tu. Vou aí pra ti? Ah, Voltou. Agora vou. voltou. Tá. E aí, nesse momento, eu me achava e eu achava que eu não estava boa o suficiente. Aí eu não gravava vídeo, me odiava nos vídeos. Teve muito tempo que eu fiquei isso. E aí depois eu fiquei pensando, né? Como assim, né? Não adianta. É a minha imagem, é o que eu vou fazer, é o que eu posso usar. E é isso. Não Uhum. tem o que fazer. Sim, eu poderia dizer que hoje eu acho que eu já me livrei disso, Eu inclusive, também. né? Porque eu trouxe, né, em algumas lives anteriores essa dificuldade de exposição e de
Ai, tem que estar perfeito. Não tô mais fazendo isso, tá sendo super tranquilo. Eu tenho ido no flow, como tu fala, né? Tenho feito do jeito que dá, tá sendo muito legal, tô amando isso, né? Inclusive recomendo, porque assim, ó, não importa, sabe? Não importa. É o que eu falei ali no vídeo. Quem não assistiu, assista o meu vídeo que eu postei agora há pouco, 1 hora antes da live, que foi exatamente sobre isso. As pessoas estão pouco se lixando pra gente. Elas podem prestar atenção aí, repetindo o que eu falei no início, pelos primeiros segundos, depois elas já seguem pensando nas coisas delas. Então a gente acha muitas vezes que está sendo observado, que está sendo julgado o tempo todo, e não estamos. Olha que legal, né? Eu trago ali no vídeo. Isso é libertador quando a gente descobre. Libertador, E libertador. observem, gente, observem, isso é real. Porque depois que eu comecei a observar demais, eu comecei a ver tanta coisa. E assim, aí a gente se preocupa tanto, sabe? Com, ai, vão falar, vão pensar, vão isso, vão criticar. É nos primeiros segundos, e é como tu trouxe também no início, né? Quem critica normalmente não tá fazendo a metade, sabe? Não Não move um palmo. é verdade, geralmente, né? Isso, a Vicky trouxe ali, ó, eu tenho muita paciência. Gosto de receber explicações. É, deve ter alguma coisa aí, Freud explica, hein, sobre essa coisa de tu querer muita explicação. Sim, será que de repente gosta de receber atenção? Porque talvez É, possa não ter recebido, né? Então tem muitas coisas. Teria que ir mais a fundo nisso aí. analisar, com certeza. Dessas 4 formas clássicas de busca de aprovação, Nath, qual delas que casa contigo? Ou casou contigo? Eu ia dizer hoje quase nenhuma, né? Mas se for para escolher, talvez seria o 4, né? Perfeccionismo. Mas agora eu já não estou mais me considerando perfeccionista, porque justamente eu consegui me livrar É, disso. é, é, Não tem que comemorar, né? E com justamente eu consegui certeza, me muita livrar. questão. Sim, e justamente eu consegui me livrar disso fazendo. E descobrindo que as pessoas não estão muito importadas assim com a gente o tempo todo ali, sabe? Então isso é perfeito, isso é ótimo. Isso é É libertador. quando a gente deixa de novo, né? Quando a gente deixa de ser o alecrim dourado Isso. e vê que tá tudo certo, que as pessoas não querem o tempo todo nos julgar, né? Então vamos sair desse plantio, né? Dessa colheita desse alecrim dourado que não foi cultivado e mesmo assim ele nasceu, né? Eu também, eu acho que eu tenho duas. Como eu tenho esse. Eu não me ressinto, mas eu fico com raiva. Tipo, se eu hoje acabar agradando alguém e isso agrada e me traz algum outro malefício, eu vou ficar com raiva. Mas não faço mais, né? Hoje eu penso antes de fazer as coisas. E o perfeccionismo, ele vinha também, e se ele vem, ele já sai também, porque já manda embora, né? Sim, Tem isso. sim. Se alguém quiser participar, são as 4 formas de buscar aprovação: E silêncio, explicar demais, agradar e depois ficar com raiva, ou perfeccionismo, né? Se estiver perfeito, eu apareço, daí eu faço. Se alguém quiser participar, qual que consideraria que é a sua? isso aí, vão contando. E agora a gente vai falar sobre a virada, né? A coragem não é a ausência de medo. A gente já falou isso em alguns momentos, mas nós vamos falar de novo porque eu acho que isso é aquele óbvio que precisa ser dito, né? Isso, isso. Volta e meia a gente traz isso, né? E é exatamente isso: é agir com medo e com direção. Isso. Essa é a coragem. Tu vai com medo mesmo e no caminho tu vai ficando bom e vai dando uma diminuída no medo. Ai, que coisa boa. Olha ali, ó. A Fátima disse que é agradar demais e a Naíra acabou dizendo que é o perfeccionismo também. É Uhum. sempre, né? As salvadoras, as boazinhas, elas sempre querem agradar, né? A gente sempre quer fazer com que as coisas fiquem perfeitas e acabar agradando as pessoas. Isso sempre vem, né? E aí tu falou então, Nath, que a coragem, né, é a ausência do medo. E o que que tu falaste da coragem que eu desculpa, não. Que a coragem não é a ausência do medo, então não adianta esperar.
não ter medo para fazer alguma coisa, para se posicionar, para falar, para ter as conversas difíceis, para iniciar algum projeto, né? Não vai ter medo, o medo não vai acabar 100%, né? O que acontece é que ele vai diminuindo e que seria agir a partir do medo e ter uma direção. Então, quando você tem uma direção, né, você consegue saber para onde ir e consegue, com essa coragem, ir em frente. Uma coisa que eu vi muito num livro que eu tô lendo de propósito é que não existe nada, nada, nada no mundo que tenha algo bom que tenha medo. Ou seja, né? Na verdade, quando a gente tem medo e acaba paralisado, nada é bom, né? A paralisia não é boa, a única coisa é a direção, é seguir, mesmo com medo. Porque Sim. toda vez que a gente tem medo, ele é um antagonista de qualquer coisa que a gente queira fazer. Não Sim. existe. Não existe tu posicionar, por exemplo, o amor e o medo, a alegria e o medo. Tu não, a gente não combina. Esse é o tipo de coisa que não combina. Medo não combina com nada. Sim. Medo é aquele tipo de comida que tu tem que comer sozinho, Sim. porque ela não combina com nada. Não, o medo te paralisa completamente, te faz ficar no nada, te faz ficar parado, não evoluir, não ir nem para trás nem para frente, sabe? Então, não adianta esperar não ter medo, porque medo é um sentimento humano, né? Embora negativo. Exatamente. E ele é, de novo, né? A gente falou dos sentimentos primitivos. O medo, ele é primitivo. A gente sempre vai sentir medo. Nós não teremos uma ausência, de novo, que nem a virada, né? A coragem. Não é ausência de medo. Nós vamos ter medo. Só que o medo, ele precisa ficar aonde? Lá, sozinho, porque nós vamos ter que andar. E vai ter passos, vai ter direção, mesmo com medo. Só que a gente precisa ter essa ação Isso. com E eu medo. digo por experiência própria, tá? Que ele não se dissolve por completo, mas ele diminui bastante quando a gente começa a fazer. Então, eu sei que no início é desesperador, e eu digo por experiência própria. É como se fosse o fim do mundo. Sabe? Tu quer fazer alguma coisa e tu sente muito medo. Do tipo, eu não vou dar conta, eu não vou conseguir. É desesperador mesmo. Só que daí, conforme tu vai fazendo, de passinho em passinho, indo e fazendo, vai diminuindo demais, demais. Quase que se dissolvendo, dependendo do que for, né? Então, vale muito a pena enfrentar, sabe? E Jung fala muito disso, né? Eu não sei se essa frase exatamente é dele, mas é que o medo é a bússola, né? Pro teu crescimento. Então, se tem medo, é para lá que eu vou. Nosso professor traz muito isso, né? O Lucas Scudelet, que se tem medo, é para lá que eu vou. É a bússola, porque vai em direção ao teu medo, que é onde tu vai crescer. Lá está teu crescimento. É que não adianta. Como o medo, ele vem sempre, ele antecede sempre uma coisa nova, não tem como fazer algo ai, não, eu tô sem medo. Não existe isso. Então Não. você não tá fazendo, né? Sim. A gente precisa saber que o medo, ele vai vir. E ele é o passo seguinte. Se tu não tá sentindo medo, e esse vídeo, Nath, que eu te mandei hoje de tarde, e que eu vou trazer ele de novo agora, uma das coisas foi o que o cara falou. Além da visualização, é já prever esse medo. Do tipo, né, para fazer para ter essa realidade, digamos, sofrida, além de fazer o processo, é fazer a razão do teu medo nesse processo. Então, por exemplo, né, vou fazer. Ele falou sobre empresas, né? Eu quero abrir uma empresa. Nossa, mas eu tenho medo. Pois é, vai lá e quebra. Que aí pelo menos tu não vai ter medo, tu vai saber como é que é quebrar uma empresa. Eu tinha medo, peguei e fui, não tem o que fazer. Desde os meus 22 anos, eu acho que eu empreendo. Eu nunca, em nenhum momento, fiquei
parada pensando, ai, eu tenho medo, ai, aí o que que eu vou fazer? Ontem eu atendi uma paciente e ela me disse assim, guria, eu morro de medo de passar fome e morar embaixo da ponte. Eu achei que nunca isso ia existir. Mas como o pai dela teve uma experiência muito ruim quando ele era criança, ele passou isso para ela. E ela tem medo real de morar embaixo da ponte, mesmo sabendo que não existe essa possibilidade. Mas é um medo que para ela é real. Então, o que, que a gente está trabalhando agora? É desbloquear, né? Ela seguir com medo e ela fazer perguntas o tempo todo. Sim, Porque as perguntas dissolvem o medo também, porque tu vai vendo que ele é exatamente ilusório. Tá, mas é medo de quê? De isso. errar. Ele Tá, é real, mas né? A gente começa. É real? Ah, é real. O que, que pode acontecer? Ah, posso ser demitido. Tu não vai ter outro emprego? Vou. Então, né? Eu sou inteligente. Eu consegui esse, eu vou conseguir outro? Então, quando a gente desarma esse medo, né, e coloca a realidade na frente dele, a gente sabe qual é o próximo passo. A gente nunca vai morar. Eu não tenho, por exemplo, medo de passar fome. Não tenho. Meu Deus, eu tenho amigos, eu tenho mãe, eu tenho pai. Só que para isso a gente precisa estar preparado para esses medos virem, né? Vou fazer alguma coisa, vou pedir dinheiro, vou trabalhar no McDonald's, sei lá. É um medo irreal para mim isso. a maioria dos medos são ilusórios e a Com maioria nunca vai acontecer. Então, né? Então, assim, é ter isso em mente. certeza, alguém já tinha te dito isso? O quê? De medo, de ter um medo, por exemplo, de passar fome ou de morar embaixo da ponte? Especificamente, não. Porque é um Exatamente isso, não. praticamente irreal, né? E Sim. ela é uma pessoa extremamente inteligente, ela tem um cargo altíssimo numa empresa e ela sente isso. E eu achei isso assim bizarro. Eu também tô com saudade de ti, Monique. A Monique é um amor, ela é dona de uma floricultura linda, ela tem coisas maravilhosas que ela vende. Ai, amo flores, sou apaixonada. Ah, e ela, as plantas, as coisas todas que eu tenho aqui é dela. Maravilhoso. A Vicky colocou ali que das formas de aprovação, a dela seria agradar demais, pouca aceitação. E isso vem muito dessa coisa, né? Desse talvez medo de desagradar, medo de que a pessoa vai te deixar, ou enfim, de ser rejeitado. E na verdade, tu te distancia cada vez mais de ti enquanto tá agradando o outro, né? Porque é impossível agradar o tempo todo. Tu vai Não, ter que, em muitos momentos, te posicionar e pôr o limite, né? Então, isso pode ser olhado mais a fundo. com certeza. Inclusive, vou entregar a Vicky, ela falou para mim que ela também pensava que ela era o alecrim dourado. Ah, é, Vicky? Aham, aham. Ela fazia parte desse núcleo, do nosso núcleo que achava que era alecrim dourado. Ah, mas eu acho que todo mundo tem um pouco disso, né? Ai, tá todo Com mundo me olhando, ai, tá todo mundo me julgando, o que vão falar, ai, as pessoas vão ficar rindo. Mas no fim, tá todo mundo vivendo suas vidas com seus problemas na cabeça e tentando solucionar e querendo ser melhor e enfim, e por aí vai. isso aí, verdade. E aí o posicionamento é uma clareza, né? E ele é uma clareza vindo com uma repetição. Que aí é algo que vem, meu apelido. Isso aí, eu também. A canalista também me apelidou de Alecrim Dourado. Não entendi, inclusive, por quê, né? Não entendi. Por É, que pois é. dourado? E aí eu acho que isso, né? Esse posicionamento, que acaba sendo uma clareza, a gente precisa ter essa clareza desse medo, dessa direção, para realmente dizer, não, tô aqui, tô disposta, sou autêntica, essa é a minha verdade, e encarar os medos, porque não tem como. E, Sim. e de novo, como a gente falou antes, né, Nath, não tem como a gente descobrir certas coisas sem perguntas, e às vezes é isso que a gente precisa na análise, né, na terapia,
é essas perguntas muitas vezes, né? Fazendo essas perguntas e dizendo bem isso que eu pedi, né, para ela. E eu mandei um script de perguntas para ela. Toda vez que vem esse medo, medo de errar, medo de morar embaixo da ponte, medo de passar fome, medo de precisar de alguma coisa, toda vez que vem esse medo, eu mandei perguntas para ela mesma se fazer todos os dias. Sim, Porque é muito real, gente. sim, Quando a gente fica com esse medo paralisa. sim. Sim. E o medo vem como uma sabotagem absurda, né? É aquela coisa que se tu não tiver vigilante o tempo todo e consciente, ele te domina. Então é muito importante mesmo fazer esses questionamentos, sabe? É real? Quais as chances disso acontecer? Sabe? Então, ir explorando isso é muito importante para ir aos poucos largando esse medo e se movimentando. Eu diria também sobre o posicionamento que é ter clareza de quem se é ter clareza do que quer, do que aceita, do que não aceita, de onde quer chegar. Isso é posicionamento, sabe? Por quê? Porque se tu te posiciona nesse sentido, tu vai saber o que dizer para a pessoa se a pessoa quiser que tu vá em outra direção, né? Ai, vamos fazer tal coisa. Tu nem gosta daquele lugar, sabe? Tu já sabe o que tu gosta, já sabe o que tu quer. Então, não, não quero ir, sabe? Não, não gosto desse lugar. Não vou. E lembrar, e eu acho que é muito interessante isso que você está fazendo, que ontem eu te contei que eu me posicionei sobre uma coisa, e uma das pessoas que estavam comigo me disse assim: toda vez que a gente se posiciona, a gente exclui algo. Então, estar preparada para a exclusão também. Do tipo assim, eu vou me posicionar, eu gosto de rock. Eu não vou escutar, eu não vou num bar de pagode, por exemplo. Eu vou, tô brincando, né? Tô só eu gosto de heavy metal, eu não vou escutar sertanejo, de maneira alguma. Então, toda vez que eu estou fazendo algo e me posicionando, eu estou dizendo uma coisa, eu também estou excluindo outras. E tá tudo bem. Sim, quando a gente escolhe uma coisa, automaticamente a gente perde outra. São escolhas, né? A vida adulta é feita disso. Hoje eu tava pensando exatamente isso. Eu almocei feijão hoje, né? Fiz um feijão e eu tava comendo feijão e arroz. E eu pensei, será que eu comeria feijão e arroz todos os dias? Eu penso, sim, eu comeria feijão e arroz todos os dias, não tem problema com isso. E aí eu penso no casamento, por exemplo, né? Não tem nada a ver com o nosso assunto, mas tu vai ficar com a pessoa a vida toda. E aí a pessoa não consegue repetir uma refeição querida da pessoa que acha que vai conseguir ficar com a pessoa a vida toda, né? Então, por exemplo, eu vou fazer dieta, não, mas eu não consigo comer ovo de manhã, só ovo. Pois é, meu querido. Então, assim, não vai conseguir ficar com a mesma mulher o tempo todo, porque vai ser ela a vida toda, né? Vai ser ela ou vai ser ele a vida toda. Então, quando eu incluo o feijão arroz, eu estou excluindo a massa, talvez, né? E saber que essas escolhas precisam. Mas não é verdade, Nair? É, né? É isso. A gente precisa entender que na vida adulta, quando a gente escolhe uma coisa, a gente exclui as outras. É básico isso. Eu sempre falo que não tem como ter absolutamente tudo. Então, a vida adulta é isso, sabe? Tu vai perder algo se tu fizer determinada escolha. E tá tudo certo, é assim mesmo. E quando a gente realmente escolhe, eu escolho isso. Tu tá preparado também para perder alguma outra coisa? E detalhe, né? O fato de não escolher também é uma escolha. Tu não deixa de estar excluindo se tu não está escolhendo, porque é pior, porque alguém está fazendo isso por você. Aí é pior porque a autorresponsabilidade não está ali. Então, Sim. para mim, nessa autenticidade que hoje é o assunto, quando que tu vai ser autêntica se tu não consegue escolher? Por exemplo,
as pessoas às vezes dizem, eu não sei, eu vou no restaurante, prefiro que meu marido escolha, porque eu não sei escolher. Cara, se tu não escolher o que tu vai comer, o que que a gente vai escolher na vida? Né? Então, a gente está falando de comida, mas pode ser qualquer coisa, Sim, né? Então, é, essa linha da tênue da escolha, a gente precisa fazer. sim, Doa a quem doer, a gente precisa escolher. E escolha todos os dias as coisas. Seja a pessoa com quem você dorme, seja a comida que você come, seja os pensamentos que vêm, né, Nath? Porque é isso. Cuidar os pensamentos também é uma escolha. Eu falei para uma paciente há umas 2 semanas atrás. Agora, nesse momento que ela estava numa parte de uma decisão onde ela precisava escolher, tu não precisa entender. Agora não é entendimento. O que tu precisa agora é decidir. Tu quer ficar com essa pessoa? Quero. Então, é essa decisão que tu tem que fazer. E é isso que tu tem que fazer. Não tem entender. sim. E Porque quando a gente decide, muitas portas se abrem. Então, às vezes, só o que está faltando para te virar a chave realmente, para te impulsionar para alguma coisa, é uma decisão, sabe? É tomar essa atitude de adulto de escolher. exatamente. E eu diria também que quando tu escolhe aprovação, quando tu vai por um caminho para ser aprovado, tu te sente em paz nos primeiros minutos só. Porque tu fica daí uma vida toda se perdendo de ti. Então, a cada escolha que tu estiver fazendo para ser aprovado pelos outros, tu está sendo desaprovado por ti mesmo. Exatamente. Aí, quanto tempo a gente vai ficar mudando ou tentando mudar uma escolha? E, gente, o que a gente está falando é muito sério. A escolha, inclusive, é, por exemplo, de ter filho com um homem que não é o certo, ou, né, ou ter um filho, ou ter coisas que são para sempre, comprar casa com alguém. É uma coisa que a gente não pode fazer sem pensar. Então, essas escolhas também precisam ser muito bem decididas, né? Sim, sim. A Monique disse: eu sou muito autêntica, e realmente ela é. Mas só trabalho, é verdade. A Monique, ela trabalha demais e de vez em quando ela tá bem cansada. Inclusive, era uma coisa que eu falava muito para ela, né? Ela acabou fazendo bariátrica porque ela se alimentava muito mal por causa do trabalho. E a Monique faz bastante tempo que eu conheço ela, faz mais de 10 anos, eu acho, né, Monique? E é algo que eu sempre bati nessa tecla com ela. Porque, vamos lá, de novo, né? A gente precisa olhar para essa autenticidade e não como um tipo, eu sou, levantando uma bandeira, eu sou heroína, eu posso, eu faço. É vestir uma autenticidade também, Monique, e dizer assim: agora deu para mim, eu tô cansada, eu vou parar, hoje de tarde eu não vou trabalhar. É Se assim, escutar, né? escutar seu próprio corpo, escutar as suas vontades próprias, né? Eu não consigo, hoje eu não consigo, simplesmente assim. Hoje de tarde, por exemplo, vou dar um exemplo. Hoje de tarde, terminei todas as minhas coisas, tinha várias coisas para fazer, muitas coisas para entregar, que fazia muito tempo que eu não terminava, não, tinha coisas assim que eram demandas que eu estava procrastinando. Terminei, Nath, sabe o que eu fui fazer? Dar uma deitadinha, descansar. Minha beleza, para estar aqui linda para vocês. É isso. Cara, a gente precisa fazer isso. Um dia a gente estava, eu e a Nath também, conversando e a gente estava assistindo o mesmo filme, ela na casa dela, eu na minha casa, e a gente estava comentando. Parecia que nós estávamos uma do lado da outra. Estava vendo um vídeo, na verdade, não era filme. Mas é isso. Eu acho que a gente precisa se dar esse 12 anos. Ai, que maravilha. A gente precisa se dar esse tempo e esse espaço para fazer isso, né, Nath? Sim, com certeza. O que muda na vida de uma mulher quando ela para de negociar com a sua própria verdade, né? Então, é exatamente isso que a gente estava falando, né, para Monique.
Sim, eu diria que a gente ganha liberdade para ser quem a gente é e não se preocupar com o desconforto do outro, que daí é problema dele. Exatamente. E mais ainda mais autenticidade, né? É uma verdade que ela vai acontecer, ela vai trazer isso pra gente. Isso, É uma libertação, eu diria, né? É uma isso. libertação. Esse, para mim, essa frase, ou esse nome, né? Essa libertação, é a libertação realmente de quem a gente era, das nossas amarras, de quem a gente era pelos outros, né? Então, é isso. Que bom que era isso que tu precisava ouvir, Monique. Então, tu entrou exatamente para escutar isso. Que Sim, coisa. as coincidências da vida, né, Flávia? Que a gente estava Exatamente. conversando sobre isso ontem. Não existem Porque coincidências. nunca. Porque a Monique, a gente geralmente a gente se fala no Face. A gente nunca se fala no Insta. E é algo que nunca tinha visto ela aqui. Então, realmente, ela veio para receber essa palavra, né? Isso, exato. Vamos fazer um exercício bem rapidinho, assim, né? Para que cada pessoa escreva mentalmente uma frase que te trava. Por exemplo, vão me achar metida, vão me criticar, de repente até vão me criticar porque eu vou parar uma tarde, meio-dia, não sou boa o suficiente, vão se afastar de mim, as pessoas não vão gostar mais de mim. Então, escreva mentalmente essa frase aí, e aí a gente vai transformar essa frase numa verdade. A minha sempre foi o não ser boa o suficiente, que é algo que, para mim, era algo que batia. A tua, principalmente, é qual, Nath? Acho que seria vão me criticar, que era, né? Agora Aham. já tá bem melhor. E aí a gente vai transformar essa frase numa uma frase de verdade, uma frase verdadeira para a gente guardar dentro da gente. Então nem todo mundo vai gostar, mas eu posso lidar com isso, né? Então mudar Perfeito. essa frase para essa afirmação, digamos assim, né? Sim. Quem me critica não paga as minhas contas e nem vive minha vida. Aquilo que eu falei, né, umas duas lives atrás do chinelo, né, que eu tava de chinelo de dedo no consultório médico lá na praia, e a minha mãe me disse: Ah, por que tu tá de chinelo? Devia ter vindo, né, de outro jeito e tal. E eu disse: Mas ninguém paga minhas contas. E é verdade. E se eu precisar alguma vez de alguém me ajudar para me pagar minhas contas, quem eu vou pedir vai ser para minha mãe, não vai ser para as pessoas na rua. Sim, Então, é sobre isso, né, Nath? sim, perfeito. E Tu queria falar ou tu quer que eu termine? eu queria falar, mas eu esqueci. Tudo bem. Viu como tu já não é mais nem crítica, porque tu já nem falaria, tu já ficaria toda errada, já ia falar, ai meu Deus, e agora? E agora? É isso aí, esqueceu, tá tudo bem. Eu Isso não aí. preciso ser perfeita para ser legítima. Então, eu não preciso ser perfeita para ser autêntica. Eu acho que é isso, né? E tem a Brené Brown, né? Quando ela escreveu como é que é? A Coragem de Ser Imperfeita. Cara, esse livro é algo que é maravilhoso. Porque é isso. É uma coragem da imperfeição. E tá tudo bem ser Sim. imperfeito. E para quem não sabe, né, rapidinho, esse livro ele fala sobre o quanto a gente aprende que ser vulnerável é feio, que ser vulnerável é errado, que a gente tem que ser forte, quando na verdade é da essência do ser humano ser vulnerável. Então, quanto mais a gente se mostra vulnerável, e isso é muito real. Eu achava também que não há um tempo atrás. Realmente, quando a gente se mostra humano, a gente tem muito mais conexão com as pessoas do que quando a gente se mostra perfeito e a pessoa que não erra. Então é isso. E eu lembrei o que eu ia falar também. Sobre quem critica não vive a minha vida. É muito fácil criticar os outros quando a gente não tá passando pelo que a pessoa tá passando. Muito fácil. É a coisa mais fácil que existe.
Então, realmente, não tem como se importar com isso, embora a gente saiba que muitas pessoas se importam, sabe? É uma coisa muito ilusória. A pessoa tá falando, ela nem sabe o que ela tá dizendo. Só Ex- quem passa sabe. exatamente. Por isso que a gente não tem que dar bola para o que os outros falam, né? É exatamente, a Anaí falou, né? Não vou mudar por ninguém, só por mim mesma e pelas minhas contas sou eu. Exatamente. É sobre isso. Então, essa imperfeição, e vamos lá, vamos falar a nossa história de amor, minha e tua, né, Nath? Foi exatamente porque tu se conectou com a minha imperfeição, a minha vulnerabilidade. Foi assim que a gente se tornou amigas, porque foi essa conexão, né? Tu estava buscando talvez uma mentora ou uma colega que tivesse ali, que fosse talvez uma inspiração para ti, e aí tu me encontrou e eu cheias de vulnerabilidade, cheia de imperfeições, porque eu não sou perfeita, eu erro muitas vezes, a gente é completamente diferentes, né? A gente é água e vinho, tampa e panela, é assim que a gente e é isso. E é essa autenticidade que nos uniu. E é assim que as pessoas que são verdadeiras e que estão vulneráveis na vida podem oferecer para outra. Não é Sim. a perfeição. A perfeição desconecta, na verdade, as pessoas. Isso, e eu diria que o que mais me chamou a atenção quando eu te conheci foi justamente isso. Porque como eu, muito crítica, muito não, isso não pode, não, nada pode, tem que cuidar, tem que estar sempre, sabe? Então eu vi isso em ti, de uma pessoa imperfeita, uma pessoa como todas nós, e a gente se identifica, né? Então, como tu disse, fechou todas, né? Porque eu um pouco mais séria, e tu um pouco mais leve, né? E isso vai se interligando e a gente vai aprendendo também uma com a outra. Então é isso, é sobre ser imperfeito mesmo e tá tudo certo. E eu diria, para finalizar, esse ponto que a gente está falando, que se alguém fica do teu lado quando tu te diminui, quando tu não está, quando tu está fazendo as coisas só para agradar, daí isso não é amor, daí é controle, é porque a pessoa está te controlando. Exatamente. E eu acho que aí é quando a gente mais sente, porque a gente sente que está sendo controlado, né? Tanto a pessoa dali e tanto nós que estamos controlando. A Isso gente sabe. sobrecarrega e deixa a relação exausta. Exatamente, exatamente. Vamos finalizar? Tu quer fazer um fechamento? Tu quer falar alguma coisa? Sim, eu ia trazer ali o posicionamento sobre o jeito de expressar rapidinho, assim, só para Aham. para as pessoas assim que têm mais dificuldade de colocar sua opinião ou de dizer que não quer ou de, sabe, não precisar ficar agradando, né? Primeiro ponto, né? Discordar sem brigar. Tu não precisa concordar para não dar briga, tu pode discordar sem brigar. Então, uma coisa seria, eu entendo o teu ponto, mas no meu caso eu prefiro fazer tal coisa. Sabe? Tu tá validando o que a pessoa tá te falando, a sugestão que ela tá te dando, mas tá dizendo que eu prefiro fazer tal coisa. Não tá sendo desrespeitoso, não tá brigando, então tá tudo certo. Segundo Exatamente. ponto, né? Quando você vai colocar limite, não, eu não consigo fazer isso. Não, eu não quero. O que eu posso é tal coisa. Então, às vezes, tem formas de falar, né? Como a gente trouxe lá no início. E quando for algo assim para se apresentar, para, por exemplo, assim, eu quero apresentar meu trabalho e eu tenho dificuldade de me expor, medo de me posicionar, eu trabalho com tal coisa, eu ajudo tal pessoa, né? Eu sou de tal área, então se faz sentido para ti, pode me chamar. Então, mais ou menos isso, bem simples. Simples e rápido. É isso, sabe? Não precisa ter algo mais elaborado. É isso, sabe? Exatamente. E qual o preço, né, que a gente paga por querer ser bem vista? Esse é o preço talvez, da não autenticidade, né, de ser vista como ai, olha só, ela é perfeita, ela tem uma vida perfeita, ela não entende as coisas. Eu acho que o preço que eu paguei, por exemplo, para sempre ser bem vista, foi o medo, né? O medo
na época ali que eu não estava querendo aparecer, por exemplo. O preço que eu paguei de não aparecer, porque de não falar a minha verdade, de atrair talvez clientes e pacientes de outro tipo de coisas que não era para mim, porque eu Sim, não estava me posicionando com verdade, né? Então parece que quando a gente não se posiciona com verdade, as pessoas certas não aparecem. exatamente. Eu não As sei coisas se para parecem que não ti fluem, né? Porque na é verdade a gente tá aqui para ser de verdade. Então, se tu não tá sendo de verdade, mas eu sou uma pessoa verdadeira. Não, se tu te anula para agradar, tu não é, né? exato. Então, assim, eu diria que o preço que a gente paga para ser bem vista pelas pessoas é sobrecarga, tensão, estado de alerta. Por quê? Nossa, total. Se tu quer ser bem vista o tempo todo e não quer desagradar ninguém, tu vai ficar em estado de alerta 24 horas por dia, né? E no meu caso também vivia com enxaqueca, porque eu queria controlar o ambiente para, né? Então, isso nunca mais aconteceu depois que eu descobri os motivos da minha enxaqueca, Eu né? lembro que tu me contou isso. Eu achei Então, eu não. Nath, porque tu pensa, a gente, de novo, a psicossomática, né? Que a gente já falou e é muito bom falar de novo. Sim, Todo o nosso corpo vai dar sinais. sim, Vai ter dor de cabeça, vai ter dor de estômago, vai ser garganta, vai ser inclusive câncer na tireoide, que está cada vez mais comum, né? Vai ser problema nos rins, pedras nos rins, vai ser muitas coisas se a gente não curar as nossas feridas e não olhar para os nossos padrões, as coisas vão nos acontecer e você vai achar que você não tem sorte. E na verdade, você só não está vivendo com autenticidade. sim, sim. O emocional precisa ser trabalhado, gente. O corpo fala com a gente. Tudo que é manifestado no corpo vem na mente primeiro. Isso é muito real. Eu digo por experiência própria. Imagina, eu vivi uma vida quase inteira com enxaqueca. Não tinha motivos. Eu fiz exames, eu fiz tratamentos, nada passava. Quando eu entrei para psicanálise, eu descobri. E eu não tive mais. Então, isso é uma coisa maravilhosa. Eu gosto muito de trazer isso. Sabe? Imagina se livrar de uma enxaqueca de uma vida inteira porque era tensão. Eu não sabia que existia outro estado além de estar tensa o tempo todo. Eu achava que era normal, que isso era o normal. Entende? Aí quando eu comecei a estudar, claro, a aprofundar com a terapia também, eu comecei a ver que não é normal estar em estado de Não alerta o tempo é todo. Não é normal. normal estar tenso e nervoso o tempo todo. Não é normal. Então, foi maravilhoso e realmente eu nunca mais tive enxaqueca. Dor de cabeça agora é muito difícil de ter também. Então, é isso, sabe? Seja autêntico, pratique ser autêntico, isso é aos poucos, isso não é do dia para noite. Isso Isso é aí. importante entender tua história também para saber por que tu criou essa armadura, essa máscara, enfim. Então, eu acho que é isso. Promete que vai mudar a vida, né? A gente só precisa parar de se abandonar, de não olhar para nós, né? Eu tive uma síndrome por excesso de estresse, por não falar e por não dar limites às situações. Hoje não permito muitas coisas, exatamente para ter paz. Vi que é exatamente isso, né? E a gente tem, agora eu tô com uma amiga bem com bastante ansiedade, acredito que tenha um burnout ali, né? Então a gente precisa entender que o nosso corpo, ele não é invencível. Nós não somos super-humanos. Nós somos humanos e a gente tem falhas. Então, de novo, a coragem de ser imperfeito e tá tudo bem. Não aguenta? Larga. Tá tudo bem. Ninguém vai falar que tu é fraco, ninguém vai olhar. E se alguém olhar, essa pessoa não tem a tua vida. De novo, né? A pessoa não tá ali vivendo a tua vida, não sabe as tuas dores. Então pensa em ti, e na família e nas pessoas que estão junto contigo. É isso que a gente precisa pensar, Sim. É se né? desprender desse medo do julgamento e seguir a vida, sabe? Deixa a vida fluir, não pensa nisso. Quando vier isso, cancela o pensamento, não importa.
vão falar de qualquer forma, se falarem, tudo bem. Vão falar nos primeiros segundos, vão esquecer que eu existo no próximo minuto, sabe, gente? Vamos lá, vamos botar em prática as coisas. Isso é muito importante. A gente tá É, aqui para se movimentar, sabe? com Tem que se certeza. posicionar. E lembrando que a autenticidade é um treino, né? E o posicionamento é um compromisso com a tua verdade. Então a gente precisa treinar a autenticidade todos os dias. É numa ligação, é numa mensagem de WhatsApp dizer a verdade. Olha, eu não concordo, não acredito que seja assim. Ah, viu? Ó, a Monique falando, né? Teve uma úlcera. Exatamente. A úlcera é o quê? É nervos, é nervoso, é sistema nervoso. E aí, né? E até quando a gente vai assim? Então a gente precisa ter um compromisso primeiro com a nossa verdade, depois com os outros, né? Então primeiro sempre é nós. Nós somos o centro. Porque se a gente morrer, vamos lá, de novo, né? A gente já falou do memento mori, né? Se eu lembrar que eu não, que eu sou mortal e que em um momento eu vou morrer, eu fico entendendo para que eu tô vivendo essa vida, né? Perfeito. A gente vai ver, tô aqui me machucando, tô aqui me chicoteando, para quê? Se eu vou morrer. Então a gente precisa olhar para isso de uma maneira não ilusória, tipo, ai, nossa, falando de morte, não é real. É real, pode ser atropelado amanhã e viveu a vida como? Com Com medo medo. de posicionar, com trabalhando que nem uma louca, parecendo que não tem vida, né? Sem poder tomar água, porque era assim que eu vivia também. Não tomava água, não me alimentava direito. E aí? Sim, sim. O que que aconteceu? Muitas pessoas acabaram passando pela minha vida. É assim. Sim. E parar para pensar, né? Eu quero provar o que para quem com isso? Exatamente. Onde eu quero chegar com isso? Perfeito, Nath, exatamente. Eu era porque eu queria aplauso, né? Eu precisava de aplauso. Eu precisava dizendo, nossa, como ela é trabalhadora. Nossa, eu me lembro assim, ó, como se fosse hoje. Nossa, olha, a Flávia, meu Deus, como trabalha essa guria. Sim, pra quê? Para quê? Né? Para quê? Para levar aplausos? É para Sabe, a pessoa fala no primeiro segundo ali, depois a pessoa vai viver sua vida e vai deu. viver sua vida de novo, que nem tu Vale a falou. pena estragar a saúde por conta disso? Exatamente, exatamente. Então eu acho que essa live, se ela te cutucou, se ela te deu alguma coisa, vai lá, curte, compartilha, né, com uma amiga, com um amigo, com a pessoa que tu ama, para que ela também consiga viver na autenticidade, né? Quer ajudar esse posicionamento a acontecer, precisa pensar que sem ansiedade, sem culpa, a pessoa precisa viver sem isso, sem essa culpa, né? Vivendo na autenticidade, vivendo o seu próprio posicionamento. E tem E, como. e tem como e a gente está aqui, que é Tem para como. isso que a gente faz as lives, para vocês acordarem, para acordarem como a gente também despertou para isso. Porque sempre pensamos no outro, no que o outro vai pensar. Exatamente. Só que o outro não paga nossas contas, não sabe o que a gente vive, né? E é isso. A gente morre, acontece algumas coisas com a gente e o outro fica. Uma vez eu falei para uma paciente, ela muito preocupada, né, com a situação de que ela estava com problema, né, de saúde e tal, mas ela pensando em trabalhar, ai, o que que eu vou fazer com o meu trabalho? Eu disse, o trabalho vai ficar, as pessoas vão achar uma substituta e tu vai morrer. Teu marido vai ter outra que vai criar a tua filha, é isso que tu quer? Oh, não! Então, acorda para a vida. Porque é isso, né, Nath? As pessoas que têm filhos, tu mesmo, né? A gente estava conversando, tendo essa conversa. As pessoas têm filhos e elas não pensam que se elas não cuidarem da sua própria vida, o filho dela pode ser criado por outra pessoa?
É simples assim. E também que a criança aprende pelo exemplo. Então, se ela vê que tu não te cuida, ela também não vai se cuidar. Exatamente. O Cris falou oi. Oi, Cris, seu Oi, lindo. Cris. É exatamente isso, Nath. É pelo exemplo. Hoje mesmo uma pessoa me disse, ai, mas ela botou nos melhores colégios. A menina foi presa, né? E aí mas a mãe dela botou ela nos melhores colégios. Ela tinha os melhores professores. E eu disse, e o pai dela o que que era? Ah, era traficante de drogas. Ah, tá. E ela virou traficante de drogas também. Ah, tá. É isso! Meu Deus, não adianta, não adianta. Eu nunca mais vou esquecer. É tipo uma piada, né? Meu filho não mente. Aí toca o telefone, que antes na época era telefone com fio, né? Não era celular. Pai, a avó tá querendo falar contigo. Diz que eu não tô. E tu ensina teu filho a mentir, não pode mentir, mas tu tá dando o exemplo da mentira. Então, gente, sejamos coerentes, né? Entre palavras e o que eu faço, precisa ter uma coerência, precisa ter uma transparência. E ela precisa condizer, caso você não saiba, né, Nath? Perfeito, E exatamente. isso é autenticidade, isso é viver na verdade. É não mentir neste caso, é isso, é viver na verdade, né? Eu falo uma coisa e eu vou fazer essa coisa acontecer. Eu acho que foi perfeita essa live sobre isso, né? Foi. A gente conseguiu desmistificar o que que é essa autenticidade, né? E o que que é esse posicionamento que não é ser agressivo, que não é simplesmente mostrar nossa verdade, é simplesmente mostrar pelo que a gente veio nesse mundo. É isso. Gente, estamos aqui. Quem quiser terapia, quem quiser conversar com nós no direct, chama a gente está sempre disponível para isso. Isso mesmo. Que bom que foi bom, Nair, que bom. Obrigada, Monique. É, Obrigada, gente. a gente vai estar aqui semana que vem, na terça-feira. Para quem é de Caxias do Sul, então, vai ter uma live direto do Viela, que é um gastrobar aqui em Caxias, tá? Ela vai ser sobre o feminino, sobre autenticidade, sobre autoestima, sobre posicionamento. Eu vou colocar aqui nas minhas redes também, a Nath também vai estar divulgando. Muito obrigada, Fátima. Para que você, se quem estiver aqui ou for passar por Caxias e quiser, estarei, né? Porque a Nath ainda não sabe se vai conseguir vir, mas estarei ao vivo aí também. Quem quiser me dar um abraço, vai ser muito prazeroso estar com vocês também, além de estar aqui e estar presente, né? De Sim, sim. A gente vai tentar transmitir por aqui, né, essa palestra da Flávia. E para quem não puder, né, comparecer, quem não é de Caxias, quem puder assistir aqui. E a Isso. gente segue nas terças também com as lives, às 8 horas. Exatamente. Eu até ia te falar, Nath, que a gente vai ter que começar a pensar, eu acho que abril, provavelmente, a gente vai diminuir um pouquinho o nosso horário e a gente vai colocar 7, porque temos duas senhoras idosas aqui, né, com frio, que é eu e a Nath. E Sim. hoje eu estava exatamente pensando nisso, porque hoje está bem frio aqui no Rio Grande do Sul. Na tua casa também tá frio, Nath? Não, aqui tá quente, Nossa, eu achei meio frio, assim, sabe? Hoje né? eu tava assim, quase pegando um cobertorzinho para as pernas. Mas Então, sim, depois a gente vai ter que reduzir um pouco o horário, o tempo também, né, da live, mas o horário principalmente. A gente vai, agora com o frio, a gente vai ter que começar a fazer um pouco antes. isso mesmo. Então, estejam, nos sigam, curtam, compartilha com os amigos e estamos aqui terça-feira que vem novamente.
É isso. Obrigada, gente. Boa Obrigada a todos. Boa noite.